Olá, eu sou a Ana Oliveira e é um prazer gravar mais um vídeo para vocês e nós vamos seguir com essa série maravilhosa aqui no meu canal Conexão e Expansão da Consciência. Eu estou falando da série sobre o Kybalion, onde estamos estudando as 7 leis que regem o universo e nesta semana nós vamos estudar a 5ª lei, que é a lei do ritmo. Quando eu começo a gravar os vídeos, quando eu falo sobre a série, eu dou as dicas, né? Muito importante, ler o livro, manter a mente aberta para absorver o conteúdo, então tudo isso é muito importante. E também assistir aos vídeos anteriores sobre a série O Kybalion. Então, como todas as leis elas estão interligadas entre elas, é necessário assistir aos vídeos anteriores, compreender o que é a lei do mentalismo, o que é a lei da correspondência, o que é a lei da polaridade, a lei da vibração, para depois você conseguir compreender o que é a lei do ritmo. Durante todos os vídeos eu faço um pequeno resumo sobre cada uma dessas leis, mas é muito importante assistir aos vídeos anteriores para entendê-las, entender o detalhe sobre elas, para que você possa realmente estudar e ter a compreensão sobre cada uma dessas leis. Senão vai ficar muito difícil você acompanhar o conteúdo de hoje. Então, fica a dica muito importante assistir aos vídeos anteriores, compreender as outras leis, porque como elas estão interligadas, é necessária a compreensão das 4 leis anteriores para você compreender a 5ª lei que eu vou explicar hoje. A série está uma delícia, eu estou amando gravar esses vídeos para vocês. Percebo que os vídeos estão tendo visualizações, então peço que deem o like, que compartilhem o vídeo, para que o YouTube entenda a relevância desses conteúdos. Então, é muito importante compartilhar e dar like. E pode comentar, pode tirar dúvidas, pode fazer perguntas sobre a série. Será um prazer imenso responder, sabe? Eu estou amando gravar esses vídeos para vocês. E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo também. Então, vamos seguir? A primeira lei é a lei do mentalismo. Então, como nós já falamos nos vídeos anteriores, o todo é mente, o universo é mental. Então, todas as criações ocorrem na nossa mente, assim como ocorre na mente do todo. Para compreender melhor o que é tudo isso, assistir aos vídeos sobre o mentalismo, parte 1 e parte 2. A segunda lei é a lei da correspondência, assim em cima como embaixo. Então, do mesmo jeito que o todo, Deus, a fonte, não importa o termo que você utilize, cria, nós também criamos. Nós existimos nos 3 planos, físico, mental e espiritual. Então, nós somos seres espirituais, mentais e físicos. A nossa mente, ela é o portal entre o plano espiritual e o plano físico. Por isso, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Então, todo o poder de criação está na nossa mente. Por isso, a importância de trabalhar a nossa mente, de treiná-la, de se conectar com o eu superior, de entender o que é o ego e de entender o que você é em essência, que é um espírito, é uma consciência que existe no plano espiritual e está aqui no plano físico para experienciar as suas próprias criações, no processo de se experienciar, de viver suas experiências, experienciar a si próprio, no processo de expandir a consciência, no processo de evolução. Então, quanto mais elevada for a consciência, quanto mais a consciência se elevar, quanto mais a consciência se expandir, graus mais elevados da realidade ela irá habitar. Então, muito importante fazer esse trabalho de autoconhecimento. Muito importante olhar para dentro de si, se conectar com o que você é em essência. Na maioria dos vídeos eu repeti este texto, falei sobre essa importância. Falei sobre isso, né? A importância de se conhecer. E conforme nós vamos estudando o Kybalion e aprendendo sobre as 7 leis que regem o universo, mais nós vamos sentindo e vendo a importância de embarcar na jornada de autoconhecimento,
nesta jornada de expansão da consciência, nesta jornada onde você se perdoa, abre mão das suas culpas, você trabalha e supera os seus medos, porque você começa a se conectar com o que você é em essência. Porque assim como o todo cria, nós criamos, e o todo ele está totalmente ligado a nós, de acordo com a lei do mentalismo. Nós existimos na mente do todo, isso nós falamos isso de forma figurada, né, com uma representação, porque eu costumo dizer, e também está no Kybalion, que o todo é incognoscível, isto é, só o todo conhece a sua própria natureza. Porque imagina, é uma consciência que criou tudo que existe. Então, é um poder inimaginável para a gente no estado em que estamos atualmente. Mas nós existimos no todo, e o todo está ligado a nós. Nós somos seres divinos, nós somos seres dignos, íntegros e perfeitos. Mas conforme baixamos muito a nossa vibração para habitar aqui no plano físico, nós meio que esquecemos o que nós somos e nos desconectamos do que nós somos. Nós esquecemos porque ficamos conectados às nossas próprias criações, ao nosso conjunto de pensamento, de emoções, de sentimentos e de crenças, que são barreiras que criamos de forma inconsciente para não acessar o que nós somos em essência. Então, tudo que vou ensinando para a gente no decorrer da vida vai fazendo a gente esquecer do que nós somos em essência. Então, daí a importância de lembrar, de fazer esse trabalho de autoconhecimento, de auto-perdão, de autocura, esse trabalho de se aprofundar em si mesmo para acessar o seu poder, para acessar o que você é em essência. O todo, tudo que o todo cria é perfeito, então nós somos seres perfeitos. Mas, assim como todo cria, nós também criamos e experimentamos as nossas próprias criações. E muitas vezes podemos rotulá-las de agradáveis, desagradáveis, mas são apenas experiências que nos ajudam no nosso processo de evolução. Que conforme nós vamos nos desidentificando com o nosso ego, com esse conjunto de pensamentos, emoções e sentimentos, nós vamos ampliando a nossa consciência, acessando a divindade que existe em nós, que somos nós, que alguns podem chamar de centelha divina. Eu chamo de divindade, mas não importa o termo que você vai usar. Alguns livros falam a sua versão superior, daí o nome eu superior, também uso esse termo às vezes, mas é se conectar com o que você é em essência, sabe? Aceitar a divindade que existe em você e deixar de se identificar com as suas experiências, entende? Mas aí tudo é um processo de autoconhecimento. E conforme você vai entendendo as leis, sua mente já vai expandindo. Então você já entendeu que a sua mente, ela cria a sua realidade, ela é um portal entre o que você é, a sua essência espiritual, a sua essência, o ser divino que você é, e o plano físico, que é onde a gente vive as experiências, e onde nós temos a oportunidade de expandir a nossa mente. Então, lei do mentalismo, lei da correspondência. Aí vem a lei da polaridade. Todos nós temos o lado sombra e o lado luz, isto é, o lado positivo e o lado negativo. A nossa própria composição energética, ela é átomo, que é energia positiva, energia negativa, e o espaço vazio, que é o neutro. Então, nós somos energia. E nós temos os dois polos na gente, positivo e negativo. Quando se trata da mente, das emoções e dos sentimentos, precisamos observar as nossas emoções e os nossos pensamentos, para entender se o que estamos pensando é algo salutar para a nossa evolução, se é algo que vai ajudar a gente a se conectar com a nossa divindade, a lembrar dessa conexão, porque quanto mais elevado o pensamento, as emoções, os sentimentos, quanto mais entendimento nós temos de tudo isso, e quanto mais entendemos que nós não somos essas emoções, esses sentimentos e esses pensamentos, mais nós estamos conectados com a nossa essência. Nós entendemos que nós somos um ser de luz que estamos vivendo experiências, mas elas não nos definem. Nem as nossas emoções, nem os nossos pensamentos. Porém, eles são termômetros que podem ajudar a gente a saber se estamos pensando e sentindo coisas mais negativas, mais conectadas com o ego,
ou se estamos observando com clareza as nossas emoções, os nossos sentimentos, para lembrar da nossa conexão com a nossa essência. E a partir do momento que a gente lembra dessa conexão, a gente alcança um estado de paz interior. Então, você não vai mais se identificar com as suas experiências. Elas vão acontecer na sua vida, mas elas não terão o mesmo impacto. Porque você vai se desvencilhar delas, você vai compreender que você não é essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos. Mas você pode se observar, olhar seus sentimentos, fazer todo um trabalho para aprender a polarizar sua mente para o positivo e não ficar à mercê das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, que é uma identificação com o ego, com a persona. Então, antes de você ser, vou falar sobre mim, antes que eu seja a Ana, eu sou uma consciência, eu sou um espírito, eu sou um ser de luz, eu sou um ser que vive várias vidas, eu sou um ser que estou no estado de expansão, de evolução. Então, eu não sou só a Ana, eu estou representando a Ana e aprendendo através desta identidade, mas eu não sou só ela. Eu sou um ser divino, assim como todos nós somos. E para acessar a divindade na gente, só embarcando nesta jornada de autoconhecimento. Então, quando você percebe que a sua mente está polarizada pelo lado negativo, está lá sentindo raiva, sentindo ódio, sentindo tristeza, observou, reconheceu, estou sentindo raiva por tal coisa. Tudo bem, já reconheceu, você já entende que você não é esse sentimento, mas você observou que está sentindo isso. Então você vai transmutar este sentimento para o lado positivo. E aí você pode usar N ferramentas que já estão disponíveis, que nós já temos conhecimento. Respire profundamente algumas vezes, vai meditar, caminhar na natureza, ouvir música, escreve o que você está sentindo, porque uma vez que você colocou o foco, aquilo já é transmutado. Mas não é aquele colocar um foco de ficar ruminando aquilo, de ficar se alimentando daquilo, porque quem está se alimentando desses sentimentos negativos é o seu ego. Então não é você ficar lá ruminando, ai como eu sofro, ai... Não, beleza, reconheci, aconteceu uma situação aqui, ela não foi, eu não senti como algo agradável, foi algo que foi pesado para mim, foi doloroso. Transmuta, colocou o foco, agora vai sair, vai sair dessa emoção. Se isso virou um sentimento, que é algo que fica mais um tempo, vai fazer alguma terapia. Aí não importa se é uma terapia holística, não importa, desde que você faça algo para mudar esta energia. E você tem o poder. Tá bom? Você não está à mercê dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Você tem o poder de transmutar tudo isso. Então é isso que a lei da polaridade vem nos dizer. Se você está no polo negativo, você tem como usar ferramentas de autoconhecimento para ir para o lado positivo. E se você já começa a enxergar tudo como uma experiência, você já entende que aquilo não é você e não te define, mas agregou conhecimento para o seu espírito, para o seu estado, para o seu projeto de expansão da consciência. Nós somos o nosso maior projeto. Quanto mais expandimos a nossa mente, quanto mais nos conhecemos, menos situações de sofrimento, de dor vamos atrair para a nossa vida ou vamos experienciar, porque ficaremos mais conscientes do que nós somos. E quando estamos mais conscientes, as coisas não nos atingem como nos atingem quando estamos identificados com o ego. Nós saímos do drama, porque nós começamos a compreender que nós não somos só essa persona, nós somos um ser de luz. A divindade, o todo está em nós, a fonte, Deus, não importa o termo que você usa, está em você, está em mim, está em todos nós somos poderosos. Conforme a gente vai acessando o nosso poder pessoal, o nosso poder interior, conforme estamos conectados com a nossa essência, a gente já sai desse estado de sofrimento para um estado mais elevado da consciência, que é o que nós vamos ver nas próximas leis. Então, lei do mentalismo, nossa mente ela é um portal, ela nos liga ao espiritual e ao físico. Lei da correspondência, assim em cima como embaixo, nós somos um ser espiritual, nós somos um espírito, uma consciência. A nossa mente ela é um portal e nós experienciamos a nossa vida aqui no plano físico. Então, nosso poder está onde? No nosso espírito. Então, quanto mais nós acessarmos o que nós somos em essência,
mais poderosos ficamos. No sentido de não ter esse grau de sofrimento e não nos identificarmos mais com o ego, com a persona que nós achamos que nós somos. Nós somos muito mais do que isso. E tem a lei da polaridade. Nós temos o polo positivo e o polo negativo, o lado luz e o lado sombra da nossa mente. Então, é muito importante trabalhar a mente, treinar a mente, para que ela lembre da conexão com o espírito, com a essência, e para que você possa sempre transmutar os seus estados de emoções, de sentimentos, seus pensamentos. Então, se observar, você vai pegar, você não vai acreditar mais que você é os seus sentimentos, seus pensamentos e suas emoções, mas você é um ser de luz que está vivendo uma experiência, tem o poder de observar esses sentimentos, esses pensamentos e transmutar do polo negativo para o polo positivo. Eu vou pedir só um momento, que agora eu comecei a sentir um calor aqui, eu fechei tudo para não ter barulho, mas eu vou ligar o ar. Um momento. Pronto, voltei. Mas era importante, gente. Eu comecei a perceber o meu rosto começando a brilhar, que era porque eu estava sentindo calor. Mas enfim, aí você tem a quarta lei, que é a lei da vibração. Então, todas essas leis você percebe que elas estão interligadas. A mente, ela cria suas experiências no plano físico, mas tudo isso é observado pelo seu espírito. O que você é aqui, você ainda é no espiritual, você é um ser de luz, você é uma consciência. Então, lei do mentalismo, lei da correspondência. Aí vem a lei da polaridade, somos energia. Então, temos o lado positivo. A nossa mente, ela tem o lado positivo, o lado negativo, o lado luz, o lado sombra. Nós temos o poder de trabalhar nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Nós temos o poder de sair do polo negativo para o polo positivo. E aí vem a lei da vibração. A lei da vibração é a seguinte: nada está parado, tudo vibra, tudo se move o tempo todo. Tudo que existe, sem exceção, tudo que existe é energia. Aí você fala assim: não, mas os móveis, as paredes da minha casa é energia, é matéria. Só que a matéria nada mais é do que energia condensada. É átomo, que é formado por prótons, elétrons e nêutrons. Então é energia condensada. Então tudo que existe é energia, tudo que existe vibra, nada está parado. E nós temos o poder de elevar a nossa vibração ou de densificar a nossa vibração. E aí entra a lei da polaridade. Quanto mais elevados forem os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, ou melhor, vou usar outra palavra. Quanto menos identificado você estiver com as suas emoções, com os seus pensamentos e com os seus sentimentos, mais elevada será a sua vibração. Porque mais próximo da sua consciência, ou mais consciente do que você estará. Porque quando nós densificamos a nossa energia, nós estamos pelo estado de ego. O que é o ego? É acharmos que somos a persona. É eu achar que eu sou só a Ana e ficar identificada com meus pensamentos, com as minhas emoções. Então, qualquer coisa que falarem pra mim, qualquer coisa que fizerem pra mim vai ter um impacto muito grande. Porque eu acho que eu sou por achar que eu sou essa identidade. Por achar que eu sou a Ana. Mas a partir do momento que eu sei que eu sou um espírito, que eu sou uma consciência, eu não estou mais à mercê da minha mente. É o contrário, eu comando a minha mente pelo meu estado mais elevado, porque eu estou conectada com o que eu sou em essência, que é um ser digno, íntegro e perfeito, mas que está aqui vivendo as próprias criações, as próprias experiências. E essas experiências a gente deixa de rotulá-las como boas, como ruins, porque a gente entende que tudo que nós vivenciamos vai agregar conhecimento, vai ajudar a expandir a nossa mente, vai ajudar a gente a se desidentificar cada vez mais com o nosso ego. Podemos usar as nossas emoções e os nossos pensamentos como um termômetro, já que tudo vibra, tudo é energia, nós podemos sair
de um estado de energia densa, de energia de vibração baixa, para um estado de vibração mais elevada. E aí, meditação, caminhar na natureza, ouvir músicas com letras agradáveis, trabalhar a sua mente para eliminar os medos da sua vida, tirar a culpa da sua mente, porque o ego ele usa muito o medo e a culpa. Então, todas as vezes que você estiver sentindo medo de algo, se culpando por algo, você está numa vibração mais densa e você está pelo seu ego. Você está pela versão superficial de si, sendo que você é muito mais que isso. Então, muito importante você elevar sua vibração através da lei do ritmo, já que nada está parado, tudo muda o tempo todo. Então, você nunca vai ficar o tempo inteiro numa mesma experiência. Sempre essas experiências elas vão mudar. Sempre vai acontecer coisas novas da sua vida. Sempre vão acontecer coisas novas. E tudo que acontecer é um empurrão da sua consciência, do seu espírito, para você evoluir, para você lembrar da sua conexão, para você se elevar, entende? Então, é isso, tudo vibra, tudo se move o tempo todo, então muito importante buscar essa conexão com o que você é. Quebrar suas crenças limitantes, porque a partir do momento que você é um ser de luz, que você é um espírito, e que todo o poder está no que você é, tudo aquilo que não é você já perde a importância. Então seus sentimentos não têm mais a mesma importância, seus pensamentos, e outra, a mente ela fica no estado de paz. Os pensamentos, eles são pensamentos mais focados, direcionados, porque eles estão pela vibração elevada do que você é. Então, a sua mente primeiro alcança esse estado de paz, ela deixa de ficar ali acelerada, pensando um milhão de coisas, se identificando com tudo que acontece em volta dela. Não tem mais isso. Ela vive as experiências, só que ela não se identifica mais. Ela entende que aquilo não a define e que ali é uma oportunidade para ela evoluir, para ela expandir a consciência, porque ela entende que ela já é um ser perfeito. No plano espiritual, ela já é um ser perfeito. E o plano físico, espiritual e mental é uma coisa só, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não existe um distanciamento espiritual em outro lugar imaginário e aqui é só o físico e a nossa mente está fazendo... E a nossa mente está fazendo a transição das informações. Quando eu falo que a mente é um portal, é porque a gente acessa o que nós somos agora. O plano espiritual, ele está aqui, assim como o plano físico. Está tudo aqui, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, você acessa esse estado de paz quando você acalma sua mente, entende? Então, se você entender que tudo vibra e muda o tempo todo, o tempo todo é uma oportunidade para você lembrar da conexão com você, de quem você é, para você atingir esse estado de paz. Esse é o seu objetivo, você é o seu maior projeto, é você expandir a sua consciência, é você se conectar, lembrar do que você é em essência, se conectar com o que você é, limpar a sua mente de um monte de poluição, de coisas que foram ditas para você no decorrer dessa e de outras vidas, limpar a sua mente das crenças que te limitam, tudo que diz para você que não pode, tudo que põe sua vibração para baixo. Então, para você limpar a sua mente de tudo isso, você é um ser divino. E só você tem poder sobre você. Eu costumo dizer que a jornada do autoconhecimento é uma jornada solitária. Porque, embora todo mundo esteja num processo de evolução, de expansão, e todo mundo fazendo o melhor por si mesmo, não tem como um ser ir lá e interferir na jornada de expansão do outro. A gente pode ajudar. Nós, como consciências, a gente se ajuda o tempo todo. Você assistir um vídeo desse já vai ajudar você a ampliar sua mente sobre si mesmo. Os livros que eu li, que eu assisti, todos os estudos que eu fiz no decorrer da minha vida e que eu ainda faço, ajudam no meu processo. Ajudam muito eu a me conectar comigo, eu a me compreender melhor, a me desidentificar com o meu ego, entende? Então, me ajuda a treinar, ajudam a treinar a minha mente, sabe? Porque cada vez que o meu ego quer causar uma dor na minha vida, eu entendo que, opa, isso aí não é... Vou dar um exemplo, alguém falou algo que eu não gostei.
Quando eu estava identificada com o meu ego, nossa, eu ia ruminar isso, eu ia ficar sofrendo por isso, Mas quando você se conecta com o que você é, não tem importância, porque você entende que o outro está no processo dele também. E o que ele falou não tem poder sobre você, porque você é um ser de luz e ele também é. Ele pode não lembrar disso, mas ele também é. E nós somos. Todos são seres de luz, todos são consciência, todos são espírito. Não importa o que estejam fazendo, porque cada um faz aquilo, como que eu posso dizer, vive as experiências de acordo com aquilo que consegue criar, entende? Então, eu não posso interferir no processo do outro, mas eu posso emanar energias de amor para o planeta, para todos os seres e seguir o meu processo de expansão, porque nós somos o nosso maior projeto. Eu sou o meu maior projeto, você é o seu maior projeto. Então use tudo como uma grande oportunidade para expandir a sua mente, para se conhecer e para sair fora dessas ilusões que a mente cria. As coisas que o outro fala ou faz, não importa. Ele está no processo dele, a jornada dele. Uma hora a mente dele vai expandir também, sabe? Nós somos seres imortais. E então nós temos a vida toda aí para expandir a consciência e para lembrar do que nós somos. Só que quanto mais rápido lembramos, quanto mais cedo nos conectamos, a gente já sai dessa onda de sofrimento, a gente já sai dessa baixa vibração e a gente começa a acessar realidades mais elevadas. Eu também quero falar outra coisa, tipo, eu tô nesse processo de compartilhar tudo que eu sei, tudo que eu venho aprendendo e que eu fico empolgada, porque tudo isso gera um amor muito profundo em mim, saber que nós somos seres divinos, saber que nós temos esse tempo para a gente evoluir, esse espaço-tempo nada mais é do que para a gente viver as experiências e expandir a nossa mente e lembrar do que nós somos. Então existe um projeto de amor aí, sabe, para conosco, um projeto de amor muito grande com todos nós. Então, do mesmo jeito que o todo te deu a oportunidade de evoluir, de expandir sua mente, também tenha compaixão e dê essa oportunidade para o outro. Então, não perca seu tempo criticando, julgando. Use o seu tempo para você. Use o seu tempo para você se trabalhar, para você se conhecer. O outro está no processo dele, entende? E não importa não importa quais experiências ele esteja vivendo, uma hora ele vai acordar também. Porque a humanidade está passando por esse processo dela abrir a mente, dela ver a vida não só com o olhar da mente, mas sim com o olhar mais da espiritualidade também. E tudo que eu falar aqui, jogue para o seu coração. Porque você é uma divindade. E a sua essência, ela sabe o que é melhor para você. Então, tem coisas que eu vou falar e que já vai acessar você na hora. E tem coisas que eu vou falar que não vai fazer sentido na hora. E tudo bem também, porque tudo é um processo. Então, o importante é você entender que você é um ser divino. Se você sair dessa série Kybalion entendendo que você é um ser divino e que você não está à mercê dos acontecimentos externos, nossa, eu já foi meio caminho andado aí. Eu já vou ficar muito feliz se você tiver alcançar esse tipo de entendimento. Mas todos os vídeos que você assistir, eu peço para jogar para o seu coração também. Porque, como que eu vou explicar isso? Ao mesmo tempo que eu estou conectada com o que eu sou em essência, com a minha divindade, eu também tenho um ego. E eu estou tentando me conhecer, estou buscando saber mais sobre mim, me compreender. Então, muito importante vocês jogarem para o que vocês são em essência e buscar essas respostas dentro de vocês. Mas sempre faça aquela perguntinha mágica: quem sou eu? Por que estou aqui? Que conforme as respostas forem vindo para vocês, vocês vão acessando o que vocês são em essência. Então entenda, tudo é energia, tudo vibra, nada fica parado, e tudo que acontece na nossa vida é uma oportunidade de expandir a mente, de se conhecer e de ter uma visão diferente sobre o mundo e sobre si mesmo. Então tudo vibra, nada está parado. E aí, de acordo com a lei da vibração, nós temos uma outra lei, que é a lei do ritmo, que é a lei que nós vamos falar agora. Eu me perdi um pouquinho, porque eu fiquei falando tanto dessa
da importância do autoconhecimento, eu só queria, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa falar da lei da vibração que eu não falei. Um momentinho. Então, isso é importante. Os preceitos herméticos, isso é sobre a lei da vibração, tá? Os preceitos herméticos reiteram que não somente tudo está em movimento e vibração constante, mas também que as diferenças entre as manifestações do poder universal se devem inteiramente à variação da escala de vibração. Então, quanto mais elevada for a sua vibração, mais incríveis serão suas criações. Quanto mais elevada a sua vibração, menos identificação com o sofrimento ou com o ambiente externo você terá. Quanto mais elevada a sua vibração, mais no estado de amor e paz você se encontrará. Quanto menos elevada for sua vibração, isto é, quanto mais denso forem seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, quanto mais identificado você estiver com o seu ego, com essa identidade que você acha que é você, maior será o sofrimento, maiores serão as turbulências da sua vida, sabe? Maiores serão as pedras no seu caminho. Então, por isso que a jornada mais importante é olhar para dentro e se conectar com o que você é. Entende? Que é a consciência, que é o espírito. E não a persona, e não esse conjunto de pensamentos acelerados que fica a sua mente. Então, é isso. Então, quanto mais, tudo que existe no nosso universo é criado de acordo com os graus de vibração. Então, é como se existissem vários graus de realidade e você vai acessando graus mais elevados conforme você vai elevando a sua vibração. Então, menos situações de sofrimento você passará na sua vida, não terá mais necessidade. Porque o sofrimento em si, ele é uma válvula propulsora para ajudar o ser a lembrar do que ele é, para ele acessar a essência, para ele acessar o espírito, a consciência do que ele é. Então, entende como todas as leis estão ligadas? Então, o sofrimento ele é uma válvula propulsora. Chega uma hora que o ser, cansado de ficar ali sofrendo, mais do mesmo, ele tem um estralo, acontece alguma coisa na mente dele que ele fala para ele mesmo, eu tô cansado de sofrer, tem que ter um outro caminho, tem que ter uma outra maneira. E quando ele começa a pensar assim, tem que ter um outro caminho, uma outra maneira, a mente já começa a se abrir. Porque aí a mente já começa a se conectar com as possibilidades, com as N possibilidades. E aí sai desse estado de sofrimento, porque ela começa a lembrar da conexão com o que ela é. Ela começa a sentir. A intuição fica mais forte, tudo fica mais forte, porque ela está conectada com o que ela é. E aí ela começa a se desvencilhar dessa energia de sofrimento. Isso não é do dia para o outro, não tem como você estar num estado de ódio profundo e do nada você ir para um estado de amor. Mas você tem como ir saindo do estado de ódio, aí você vai para um estado de tristeza, aí você vai para um estado de apatia, aí você vai para um estado de neutralidade, aí você vai para um estado de alegria, aí você vai para um estado de paz, de felicidade, e vai chegando no amor. Você entende? É como se tivesse uma escala de sentimentos, de emoções, e você pode ir transitando de uma para outra. Se você usar as ferramentas adequadas para você sair de um estado para o outro. Então, percebeu que você está com raiva de alguma coisa ou de alguém? Primeira coisa, o outro não tem poder sobre você, só se você der poder para o outro. Mas o outro não tem poder sobre você. Então, acontecer algo que não foi legal para você, não se vitimize e nem culpe o outro. Entenda aquilo pelo que aquilo é uma experiência. Então, vai lá e olhe para dentro. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? E transmute isso imediatamente. Você já entendeu que isso não é você? Que esse sentimento, esse pensamento não é você? Transmute. Vai elevar a sua vibração para sentir, para elevar suas emoções e seus pensamentos. E conforme você vai elevando, você vai percebendo que a mente vai ficando mais calma. E que essa conexão com o que você é, ela vai se ampliando. Entende? Então, o segredo desta realidade, dos vários graus de manifestação, tanto de muito sofrimento como de muita paz, de muita alegria, muito amor, é
a vibração. E a vibração nada mais é do que a energia se manifestando em você. Então, você que é um ser que é energia, você pode sair de um estado de dor para um estado de paz, de amor. Então, a partir do momento que você entende que você não é esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos. E agora nós vamos para a lei do ritmo. Gente, a lei do ritmo, mente aberta, mais uma vez, ela tem o seguinte axioma: tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo manifesta-se em tudo. A medida da sua oscilação para a direita é a medida da sua oscilação para a esquerda. O ritmo ajusta, equilibra. Este é o axioma da lei do ritmo. Então, assim como a lei da vibração fala que nada está parado, tudo se move o tempo todo, porque tudo é energia. Tem polo positivo, tem polo negativo, como diz a lei da polaridade. Tem a lei da correspondência, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Então, o espírito, quanto mais identificado com o ego, mais densas serão as criações dele. E quanto mais elevada for a consciência, quanto mais ele lembrar da conexão dele com o que ele é, mais elevada será a vibração e ele não estará mais identificado com esses sofrimentos todos. Mas o pêndulo, ele quer dizer o seguinte: quando nós estamos identificados com o nosso ego, com a nossa mente, que também podemos chamar de estado de inconsciência, de plano inferior porque é como se nós só estivéssemos lidando com uma dimensão do que nós somos, o plano físico, a matéria, e esquecemos das outras duas dimensões, que é o mental e o espiritual, ou ficamos ali só com o mental e o físico e não acessamos o espiritual. Então, quando estamos identificados com a nossa mente inferior, com o nosso conjunto de pensamentos, emoções e sentimentos, acreditando que somos essa identidade, nós sofremos com a lei do pêndulo, com a lei do ritmo. A lei do ritmo fala o seguinte: se você está muito feliz aqui, o pêndulo ele faz isso. Imagina isso. Imagina um pêndulo como você está vendo aqui na imagem. Tá vendo? Você puxa a bolinha e joga. Do mesmo jeito, com a mesma força que a bolinha vai, ela leva a outra e depois ela volta, tá vendo? Esse é o pêndulo. Então, se você está no estado de muita alegria, você jogou a bolinha, você está aqui na alegria, né? Totalmente identificado com o seu ego. A bolinha, ela vem para cá. Aí você vai para um estado de tristeza, que tem que compensar. Aí, sei lá, você está num momento de muita abundância da sua vida. Aí o pêndulo, ele volta para um estado de sofrimento ou sensação de escassez. Entende? Então, sempre vai ter isso. E o pêndulo, a lei do ritmo, ela se manifesta em tudo que existe aqui no plano físico. Tudo está sujeito à lei do ritmo. Mas aí, o ritmo não se manifesta só no plano físico, se manifesta no mental e no espiritual também. Aí, o princípio do ritmo é estreitamente ligado à lei da polaridade. Por quê? Você tem a sua polaridade positiva e polaridade negativa. Lembra? Energia, nêutrons, prótons, elétrons. Lado positivo, lado negativo, lado luz, lado sombra. Então a lei do ritmo está totalmente ligada à lei da polaridade. Por isso, nós podemos pender tanto para um lado muito positivo da nossa mente, como para um lado muito negativo da nossa mente. Principalmente quando estamos identificados com o nosso ego. Ele não chega nisso. A gente vai lá, sentiu, sei lá, raiva de alguma coisa, mágoa de alguma coisa, aí do nada a gente já tá meio que já compreendendo, já fica aqui um pouquinho feliz, aí volta e faz isso. Mais uma vez, isso quando estamos identificados com o nosso ego, com a nossa mente, e não lembramos da nossa conexão com o nosso espírito. Que é conectado, a gente está o tempo todo. Nós somos seres de luz, nós somos espírito. Conectados estamos o tempo todo, mas esquecemos da nossa divindade, do nosso poder pessoal. Então nós ficamos à mercê da lei do ritmo. E ela se manifesta em tudo. Há sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma elevação e um rebaixamento em todos os fenômenos do universo. Os sóis, os mundos, os homens, os animais, as plantas, os minerais, as forças, as energias, a mente, a matéria. E mesmo o espírito manifesta esse princípio.
O princípio se manifesta na criação e destruição dos mundos, na ascensão e queda das nações, na vida histórica de todas as coisas e, por último, nos estados mentais do homem. Aqui a gente poderia dizer que principalmente nos estados mentais do homem. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, que tudo vai ter o seu auge e o seu declínio. Então, exemplo, o nosso universo, ele foi criado, ele está ali se expandindo, os planetas, as galáxias, os sóis, os seres, tudo se expandindo. E aí tudo vai se expandir, vai chegar no seu ápice e depois tudo isso retorna para o todo. E depois tudo isso vai ser criado de outra maneira pelo todo, porque o todo ele é infinito. Ele cria o tempo todo. Imagina, uma consciência se manifestando com poder absoluto, criando mundos inimagináveis para a gente. E então vamos pensar assim no nosso planeta. Nosso planeta, que existe há bilhões de anos aí, já caiu um asteroide que matou os dinossauros, aí chegou os humanos, enfim. Passou por vários processos. Muitos seres que habitaram, tiveram seu auge, seu declínio. Então isso acontece. Não se perde, porque a energia ela se transforma o tempo todo. E tudo tem lá, é como se o todo quando nos cria, ele nos dá o poder para a gente viver as nossas experiências, chegar ao nosso ápice da nossa expansão da consciência, da nossa evolução, e depois ou retorna para o todo de novo, para se transformar numa outra coisa, uma outra criação, porque nós somos o próprio todo. Nós existimos no todo e o todo existe em nós. Então, nós somos a criação do todo. Quando eu digo todo, pode chamar de Deus, fonte, de energia, não importa o termo que você vai usar. Mas do mesmo jeito, nós temos o nosso ápice de desenvolvimento, de expansão, depois retornamos para o todo. Podemos ser absorvidos de novo pelo todo ou escolher ajudar outros mundos a evoluir, outros planetas, enfim. É um processo que dura, o Carvalho fala em éons e éons de tempo, milhões e milhões de anos, bilhões e bilhões de anos, para o universo ele ser criado, ele se expandir, ele chegar no seu ápice da evolução e aí retornar para o todo, e aí se transformar numa outra coisa. Então tudo vai seguir a lei do ritmo. Vai ter o seu processo de chegar no seu ápice e depois ao seu declínio. O nosso próprio corpo físico, ele tem um momento que ele é criado lá, nossa mente plasmou, enfim, plano espiritual, a gente decidiu que ia ter essa aparência, junto com os mentores, etc. Foi lá, nasceu, cresceu, se desenvolveu, expandiu, lembrou o que dava para lembrar, se expandiu, acessou o próprio poder, viveu suas próprias criações. Aí tem um momento do declínio, até que você volta, fica só no espiritual de novo, para depois decidir se vem para o físico, se vai para outro planeta também. Enfim, quando eu falo plano físico, pode ser qualquer planeta. Enfim, a gente não nasce em um único planeta, a gente nasce em muitos planetas, vive muitas possibilidades, muitas realidades, muitas experiências infinitas. Então, tudo tem esse ápice que a gente vive tudo que pode e a gente retorna para depois decidir o que vai viver novamente e tal. Então, pensa nisso. Tudo tem o seu princípio e tem o seu fim, só que não é esse fim que entendemos, porque a energia ela se transforma. Então, a energia, sei lá, que nem ele fala assim, dos sóis, o sol vai chegar no seu ápice, esse sol vai morrer, essa energia vai virar uma outra coisa, entende? Então, entenda a lei do ritmo nesse sentido. Por isso que você não pode se apegar às suas experiências, e nem acreditar que você é elas, porque uma que você não é, e duas, elas vão ter o momento do ápice delas, vão chegar ao final e você vai ter que desapegar, para você viver uma outra coisa melhor para o seu processo de expansão, para o seu processo de evolução, entende? Então, não, por isso não se apegar é importante. Se você entende a lei do ritmo, que tudo vai ter o seu ápice, depois tudo vai retornar, vai virar energia e vai se transformar numa outra coisa, você não se apega, entende? Você vive a experiência, você é grato por ela e vai viver outra coisa. Um exemplo, nosso corpo físico ele vai envelhecer, ele envelhece.
E aí, não adianta você ficar, ai, quando eu era mais jovem, porque não, você viveu aquele momento lá o ápice da sua juventude, agora você está vivendo um momento da maturidade, que é no meu caso, agora eu faço esse ano 41 anos. Mas, poxa, tem coisas maravilhosas para viver agora nos meus 41 anos. Eu não posso ser uma pessoa que vive no passado. A mente, quando ela está no passado ou no futuro, ela está pelo ego também, porque ela está pensando um monte de coisa e ela esquece de estar no momento presente, no agora, e viver essa realidade, entende? Então, é viver esse momento e desapegar desse momento. Então, não seja um ser saudosista que fica, ai, porque quando eu era mais jovem... Não! Você é um ser de luz, você é uma consciência, você é um espírito, você não nasce nem morre, você vive várias experiências. A morte do corpo físico não é o nosso fim, ela é um processo de transformação para você viver uma outra experiência, numa outra realidade, entende? Que vai ser importante para o seu desenvolvimento também. Então, não se apegue e viva o agora, porque para você se conectar com o que você é em essência, para você se conectar lembrar que você é um ser divino, que você é uma potência energética, que você é um espírito, você tem que estar no estado de agora. Treine a sua mente para ficar no presente. Treine a sua mente para viver as experiências e apreciar as coisas de verdade. Então, se você vai conversar com alguém, converse com a pessoa, preste atenção nela. Não fique conversando com ela e a sua mente acelerada pensando um milhão de coisas. Tipo agora, eu estou gravando este vídeo para vocês. O meu foco é este conteúdo, este vídeo. Eu não posso permitir que a minha mente ela fique pensando um milhão de coisas do que eu vou fazer depois do vídeo, se eu vou sair, eu não vou sair de casa. Blá, blá. Não, é o agora. Sua mente se expande agora, você evolui agora, você aprende sobre você no agora. Então, tudo que você for fazer, coloque seu foco. Coloque seu amor, coloque sua energia e mantenha a sua mente no estado presente. Você vai ver o tanto de coisa que você vai perceber sobre você. Você vai começar a sentir o que você é em essência. E isso vai mudar tudo para você. E a lei do ritmo, ela tá aí para nos ensinar a não se apegar a nada, porque tudo muda o tempo todo. Como diz a lei da vibração, tudo vibra. E a lei do ritmo, ela vem falar que tudo vai ter seu ápice e seu declínio. Tudo vai se transformar o tempo todo em outras coisas, por isso que a gente não pode se apegar, entende? Aí aqui, a lei do ritmo, de acordo com o Caibalion, fala o seguinte: a ciência moderna compreende bem o princípio do ritmo, considerado como uma lei universal quando aplicada às coisas materiais. Mas os hermetistas levam o princípio muito mais além. Eles sabem que suas manifestações e influências se estendem às atividades mentais do homem e que explica a desconcertante sucessão de estados de espírito, sentimentos e outras mudanças desagradáveis e desconcertantes que observamos em nós mesmos. Mas os hermetistas, estudando as operações desse princípio, aprenderam a evitar, por meio da transmutação mental, algumas de suas atividades. A transmutação mental, ela é a chave para você mudar o seu estado de consciência, para você sair do polo negativo e para o polo positivo, sair de uma vibração densa e elevar a sua vibração. E a gente fala da transmutação mental quando fala sobre a lei da polaridade, que você pode sair do estado negativo para o positivo, na lei da vibração, porque quanto mais elevados os seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, ou melhor ainda, quanto menos você se identificar com tudo isso e usar os seus pensamentos, os seus sentimentos como uma bússola para você sair do negativo para o positivo e buscar genuinamente lembrar dessa conexão com o que você é, sabe? Acalmar a mente, aí você já estará no nível superior. E aqui ele vai falar sobre isso. Desculpa, a lei do ritmo vai falar sobre isso também. Além do princípio do ritmo se manifestar de forma invariável no plano mental, descobriram que havia dois planos gerais de consciência. O inferior, lembra que eu falei para vocês, o ego, a mente acelerada, a identificação somente com esta identidade, e o superior,
O conhecimento deste fato permitiu-lhes ascender ao plano superior e, desse modo, escapar da vibração do pêndulo rítmico que se manifesta no plano inferior. Então, a partir do momento que você lembrou da sua conexão com o que você é em essência, a partir do momento que você não está mais identificado com o seu conjunto de pensamentos, emoções e sentimentos, mas você é guiado pelo seu espírito, pelo que você é, acabou o sofrimento. E você não está mais sujeito à lei do pêndulo, à lei do ritmo, ao pêndulo que faz isso, né? Vai de um polo de alegria para um polo de tristeza, de um polo de dor para um polo de prazer. Não, você começa a achar o equilíbrio, porque você vai viver as suas experiências, mas você não vai se identificar mais com elas e você vai entender que você é guiado por uma força muito maior, que é você, que é a sua essência, que é como se fosse o próprio foco da fonte em você. O seu espírito, que é digno, que é íntegro, que é perfeito e que observa as suas experiências, porque ao mesmo tempo que você vive as experiências, você também é o observador. E você vai perceber que você é mais o observador do que aquele que vive a experiência, conforme você vai lembrando desta conexão. Então, o segredo para você não ficar à mercê da lei do ritmo, desse processo de ápice de tudo e declínio de tudo, é você se conectar com a sua essência, com a sua divindade, que nós chamamos de eu superior, sabe? Então, o eu superior, ele está em nós, é aquela centelha, aquela faísca que está em nós, mas que também está observando tudo, que está nos guiando e que sabe tudo. Mas as experiências nós vivemos quando baixamos a vibração, viemos aqui para o plano físico para poder testar as coisas, para poder viver as experiências, entende? Então, no plano espiritual a gente já sabe de tudo, mas a vibração é muito elevada, é pura energia, então não tem como ter as experiências como temos aqui. Por isso não podemos nos apegar a ela. Então, transmutação mental, você pode transmutar tudo em você. Você tem esse poder, você não está à mercê de nada. A ilusão é você achar que está à mercê de tudo à sua volta. Você não está. Você tem poder sobre você, um poder inimaginável. Mas aí você também tem o livre-arbítrio, então você precisa querer se conectar com o que você é em essência. Você precisa querer fazer esse trabalho de se conhecer e de lembrar dessa conexão. Você precisa fazer o trabalho de acessar o seu poder interior. Ninguém pode fazer isso por você. Mas a partir do momento que você lembrar dessa conexão, você não fica mais à mercê do pêndulo, mas à mercê da lei do ritmo. A lei do ritmo, ela não vai deixar de acontecer, tá? As coisas, elas terão o seu momento de ápice e declínio normalmente, só que não vai ter o mesmo impacto em você, como teria como tem se você está identificado com o seu ego. Quando você acha que você só é esse serzinho limitado, que vai nascer, vai morrer, tem essa identidade, vive para o seu trabalho, para a sua família, você não é só isso. Existe uma dimensão muito maior que é você e muito poderosa. Então, faça um favor a si mesmo, acesse o que você é em essência. E isso ninguém vai poder fazer por você. E quando você fizer, vai ser a melhor coisa que você fez na sua vida. Em outras palavras, a oscilação do pêndulo, da lei do ritmo, ocorria no plano inconsciente e a consciência não era afetada. A isso chamava-se lei da neutralização. Então, o que ele chama de inconsciência? É quando você não sabe o que você é. É quando você está à mercê de tudo que acontece à sua volta. É quando você está à mercê do seu ego. É quando você está à mercê daquilo que você acha que é sua identidade. Nós não temos identidade, nós não nascemos, nós não morremos, nós somos energia, nós somos consciência e nós somos espírito. Mas só acessamos quando realmente queremos acessar. Enquanto queremos ficar alimentando o nosso ego de todo sofrimento, de toda a dor, a gente vai ficar ali e não vai acessar nada. Então é um salto que a gente dá. Então use o seu sofrimento a seu favor. Transforme ele numa válvula propulsora para você acessar o que você é de verdade. Então o sofrimento ele acontece aonde? No estado de inconsciência. No estado de não saber, no estado de identificação com o ego, no estado de identificação com a versão mais superficial do que você é, sendo que você é um ser tão
poderoso, tão profundo, você também é o incognoscível. Você vem do incognoscível. Nós não temos como saber como que é a natureza de Deus. E ao mesmo tempo também não temos como saber nem a nossa, porque nós somos deuses também. Deus está em nós, nós estamos em Deus. E aqui é como se a gente pudesse ver só um pouquinho do que nós somos. Mas se a gente acessa, entrar nesse estado de consciência do que nós somos, a gente deixa de se identificar com tudo que é ilusão à nossa volta. E aí eu não estou falando que você vai parar de trabalhar, de fazer as coisas que você faz, cuidar da sua família. Não é isso. Mas tudo que você fizer, você vai colocar mais amor. Porque você vai entender que eles são parte de você e você é parte deles. Você é parte de tudo que existe e tudo que existe é parte sua também. Então, para tudo que existe, você terá mais amor. Para tudo que existe, você vai conseguir enxergar com outros olhos. Você vai parar de ver as pessoas como inimigas, como culpadas, mas você vai enxergá-las da seguinte maneira: ou elas estão conscientes do que elas são, ou elas estão inconscientes do que elas são. E tudo bem, porque todo mundo vai fazer esse processo de acessar o que é em essência, de expandir a consciência. Não importa quantas vidas isso vai levar, mas uma hora o ser ele vai querer isso, ele vai querer sair do estado de inconsciência. Então, onde está o sofrimento? No estado de inconsciência, quando estamos identificados com o nosso ego, quando acreditamos que somos esses pensamentos e esses sentimentos e essas emoções. Quando entendemos que nós não somos isso, nós somos um ser de luz, nós somos um espírito, nós somos uma consciência que observa e experiencia ao mesmo tempo, mais observa do que experiencia, porque você vai observar que você não pensa para andar, você não pensa para mover o seu corpo, você não pensa para fazer a higiene do seu cérebro enquanto você dorme, nada. Existe um princípio. Existe uma energia, existe um princípio inteligente que faz tudo isso acontecer. Entende? E só isso já mostra que você não é seus pensamentos, nem seus sentimentos, nem suas emoções. Então você vai passar a observar suas emoções e os seus sentimentos, suas emoções e os seus pensamentos. E é aí que você vai começar a entrar no seu estado de consciência. Você vai deixar de ser um ser inconsciente para ficar consciente e vai entender que você é o ser que observa esses pensamentos e essas emoções. Você não é nem esses pensamentos, nem essas emoções. E conforme isso vai acontecendo, mais empoderado, mais consciente você fica, mais você vai lembrar dessa conexão do que você é. E uma vez lembrada dessa conexão, você sai desse estado de sofrimento. Você não vai mais ser pego pela lei do ritmo. Então o pêndulo ele vai acontecer. Você vai ter momentos de alegria, de tristeza, só que você não estará identificado com isso. Você vai entender que isso é uma experiência e vai usar o que você está sentindo para sair de um polo negativo para um polo positivo, de uma vibração que está baixa para uma vibração mais elevada, entende? Você vai transmutar a sua energia. Você vai transmutar e vai vibrar cada vez de forma mais elevada. Então, as coisas vão acontecer, elas vão passar por você, mas elas não vão te atingir mais, porque você estará consciente delas, entende? Não vai ter o mesmo impacto o mundo externo sobre você, porque você está consciente do que você é. Você está consciente do seu mundo interno, você está consciente da sua força, você está consciente do que você é, entende? E aí você vai usar a lei da neutralização, que você vai neutralizar. Aconteceu uma coisa que para você não foi agradável, você vai fazer o quê? Entendi que aconteceu, já olhei para isso, mas agora eu vou transmutar, agora eu vou viver algo, eu vou elevar minha vibração, não vou ficar à mercê disso, ruminando esse acontecimento, não. Aconteceu, aprendi alguma coisa, ou não vai nem se identificar mesmo, vai passar por você, você não vai nem ver. É isso que acontece quando você eleva a sua vibração. E quando você sai do estado de inconsciência, plano inferior, que é quando você acha que você é uma mente, um ser físico, e você fica consciente, plano superior, você entende que você é um espírito, que você é um ser de luz, que você existe aqui no físico, mas também você existe no espiritual, e a sua mente é um portal que transita, que a sua mente ela pode ser treinada, você não está à mercê dela.
entende? E você começa a ser guiado pelo que você é em espírito, pelo seu estado de consciência e não mais de inconsciência. Suas operações consistem na elevação do ego acima das vibrações do plano inconsciente, da atividade mental, de modo que a oscilação negativa do pêndulo não se manifesta na consciência, razão pela qual não são afetados. É semelhante a elevar-se acima de uma coisa, deixando-a passar debaixo de vós. É como eu acabei de dizer, a partir do momento que você está consciente, que você lembrou da sua conexão com o que você é, você será guiado pela sua essência, pelo seu espírito. E você não estará mais à mercê da sua mente. Então a sua mente ela não vai perder tempo ruminando certas coisas. Ela não vai. Ela entende que ela está muito acima de tudo isso. Então vai passar por baixo, não vai ter impacto. Entende? O mestre hermetista, ou o estudante avançado, polariza-se em seu polo desejado, e por um processo semelhante à recusa, a participar da oscilação de retorno, ou, se preferir, uma negação de sua influência sobre ele, mantém-se firme em sua posição polarizada, permitindo que o pêndulo mental execute sua oscilação de retorno no plano inconsciente, entende? Então, no plano físico, esse pêndulo ele vai e volta. Só que o ser, quando ele está consciente, ele mantém o equilíbrio dele. Ele está conectado com o que ele é, com a essência dele. Então, ele consegue ficar sempre polarizado para o lado positivo, uma vibração mais elevada, porque ele sabe o que ele é, ele está conectado, ele sente. Então, não importa o que aconteça aqui, não te atinge, passa por você e não te atinge. E mesmo se algo vir para você, você vai ter um entendimento de que é uma experiência, não tem poder sobre você, não te define, entende? Então vai acabar esse negócio do o que os outros pensam sobre mim, porque eu tenho que fazer acontecer. Você vai perceber que você não precisa de nada, você precisa simplesmente ser, se conectar com o que você é. E você vai lembrar que você é o seu maior projeto, entende? Você não estará mais identificado com as suas experiências, você estará acima delas. E você não estará mais à mercê das suas emoções, porque você vai entender que você tem poder sobre elas e que você pode sim polarizar elas para o estado desejado, de amor, de paz, estado de neutralidade, estado de luz. Então, sempre que se alguém te falar alguma coisa que não foi agradável para você, você vai lembrar, não importa, o que ele diz não me define, eu sou uma consciência, eu sou um ser de luz, e ele também é. E você vai perceber que muita coisa vai mudar na sua vida. Então, leva tudo isso para o seu coração, leia o livro O Kybalion e transforme esse livro no manual que te ajude a lembrar o que você é. E que esse vídeo faça você lembrar. Que esse vídeo desperte em você esse desejo de se conhecer, e se conectar com o que você é em essência. E que você saiba que você não está à mercê de nada. Porque você tem poder sobre tudo que existe. Tudo que existe está conectado a você. Não importa se no estado de consciência ou inconsciente. Mas quanto mais consciente você estiver, menos afetado você será. Menos impacto as coisas terão sobre você. Entende? O mestre, porém, leva essa lei a um grau ainda mais elevado de processo. E pelo uso da sua vontade, atinge um grau de equilíbrio e firmeza mental quase inacreditável para aqueles que se permitem deixar levar para trás e para diante pelo pêndulo mental dos humores e sentimentos. Então, a mente, ela é um portal e a gente pode treinar essa mente. A gente pode treinar, porque o portal está mais aberto para o plano físico ou ele está mais aberto para o espiritual, mas pode ter um equilíbrio. Você pode viver suas experiências aqui no plano físico, sabendo que você é um ser espiritual, desenvolvendo suas potencialidades, vivendo em harmonia com tudo que existe, entendendo que tudo está em harmonia, tudo acontece como tem que acontecer, porque aqui no plano físico são muitos seres criando ao mesmo tempo e vivendo suas experiências. E muitos estão criando no estado de consciência e muitos estão criando no estado de inconsciência. Muitos ainda não acessaram, não lembram da divindade neles mesmos. O grau de vibração ainda é muito baixo.
Assim como tem outros que já lembram, já acessaram, já estão conectados, já criam de forma mais consciente. Então, pela vontade, se você desejar profundamente, se você realmente quiser se conhecer, se você realmente quiser lembrar da sua conexão com a sua divindade, com o que você é, com o eu superior, com a sua consciência, você consegue. Quer dizer que todo mundo consegue. Nós somos seres divinos, a divindade está em nós. Mas precisamos querer acessar. Então, pela vontade, por treinar a mente, a gente consegue sair de um estado de inconsciência para um estado de consciência, para um estado de elevação espiritual, para um estado onde a gente polariza as nossas emoções a nosso favor, ao estado desejado, e não ficamos à mercê delas. As nossas emoções, os nossos pensamentos viram uma ferramenta para nos ajudar a atingir o estado desejado da consciência, para ficar no estado desejado e não mais ficar à mercê, sabe, num turbilhão de emoções e pensamentos que não levam a gente a lugar nenhum, não dão resposta nenhuma, só causam mais angústia, mais dor, sabe? Só leva a gente num nível de preocupação absurda, num nível de dor, de medo. Então você sai de tudo isso, você limpa a sua mente pela vontade, você consegue se conectar com o que você é. Aí você vai me perguntar, tem alguma receita mágica? A receita mágica não tem, mas a chave está aqui. É você querer. Se você quiser, não importa se é pela meditação, não importa se é recitando mantras, não importa se é em contato com a natureza, não importa como, mas você vai lembrar da sua conexão. Você vai ficar consciente, você precisa querer. A palavra é essa, querer. Ter a vontade, que isso depende da gente. Lembra, você tem um livre-arbítrio. Você pode continuar no estado de consciência, não tem problema. Mas aí você vai ficar à mercê da lei do ritmo, que é essa coisa do ápice, do declínio das coisas, das situações. Você vai ficar à mercê da polaridade. Geralmente, quando estamos à mercê de tudo isso, das leis que regem o universo, quer dizer que nós estamos mais no estado de vibração mais densa, sentimentos mais negativos, à mercê de tudo que existe, culpando tudo que existe, e de mal conosco, de mal com tudo que existe. Quando entramos em harmonia, lembramos do que somos, acessamos a divindade em nós, a gente fica em harmonia com tudo que existe, porque a gente entende que tudo é uma experiência, que esses seres, eles são todos divinos como nós, é uma consciência, é uma potência energética, e que eles estão fazendo o processo deles, e que é importante cada um fazer o seu. A gente para de julgar o outro, a gente para de querer transformar o outro no que nós somos, porque a gente entende que ele está no processo dele. O importante é você fazer o seu processo, você é o seu maior projeto. Quanto mais consciente você estiver, mais você vai poder influenciar de forma positiva tudo que estiver à sua volta. Porque você vai influenciar com a sua elevação espiritual, com a sua vibração positiva, com bons sentimentos, com bons pensamentos, e não estará mais identificado, eles serão apenas ferramentas, você vai ver que não é você. E você vai viver as coisas com mais amor, com mais alegria, entende? Então, se trabalhe e cria essa vontade dentro de você, de se conhecer, de acessar o que você é. Faça a perguntinha mágica, quem sou eu? E deseje de verdade saber quem é você. E você vai ver que as respostas virão. Então, joga tudo isso para o seu coração. Joga todo esse conhecimento para o seu coração poder te orientar, para que o seu espírito possa te orientar. A compreensão das operações desse princípio dará às pessoas a chave do domínio dessas oscilações rítmicas dos sentimentos, permitindo-lhes conhecer-se melhor e evitar ser arrastadas por esses fluxos e refluxos. A vontade é superior à manifestação consciente desse princípio em si. Embora o princípio em si nunca possa ser destruído, podemos escapar dos seus efeitos, mas ainda assim o princípio estará em operação. O pêndulo sempre oscila, embora possamos impedir que ele nos arraste consigo. Então, gente, a solução sempre é você lembrar o que você é. A solução é você se conectar, lembrar da conexão com a sua essência, com o seu espírito, com a divindade em você.
você está ligado ao todo, o todo está ligado em você. Na lei do mentalismo, a gente vê o seguinte, que o todo está emanamente em nós e nós estamos emanamente no todo. Desculpe mais uma vez. Isso quer dizer o seguinte, nós estamos ligados ao todo e o todo está ligado a nós. Quanto mais elevada for a nossa vibração, mais próximo da fonte estaremos. Mais expandida será a nossa consciência. E aí a gente precisa escolher, a gente quer ser guiado pelo que nós somos em essência, pelo nosso espírito, ou a gente quer continuar à mercê do ego e à mercê de tudo que está fora da gente. Fora da gente não tem nada. Tudo que somos está dentro de nós, é a nossa essência, é a nossa conexão com o eu superior, é a nossa conexão com a nossa essência, com o que nós somos de verdade. Pensa, você vem de uma fonte muito poderosa, extremamente poderosa, que te deu a vida. É óbvio que ela te fez perfeita. Não importa se você está vibrando de forma muito densa e criando coisas muito desagradáveis, inimagináveis para você e para o outro, não importa. O importante não é você pensar no que você fez, mas é pensar naquilo que você é. Então se perdoe, se ame, se conecte com o que você é, sabe? No momento, o outro, a partir do momento que a gente for elevando a nossa vibração, quanto mais seres ficar consciente, quanto mais seres elevar a vibração, mais outros seres vão ter acesso a essa energia também. Porque essa energia, ela é uma energia, ela está vibrando aí. Entende? Então, quando um de nós desperta, outros despertam também. Não porque a gente interferiu no livre-arbítrio, mas porque a pessoa, ela sente a nossa vibração, ela sente a nossa energia. E isso vai vir nela o desejo dela se conhecer e dela despertar também. Então não julgue o outro, não se preocupe com o processo do outro, se preocupe com o seu processo. Porque conforme você for se expandindo, conforme você for evoluindo, o outro também irá. No tempo dele, mas ele irá. Então, faça o seu processo. Quanto mais seres tiverem esse interesse de se conhecer, esse interesse de expandir a consciência, de acessar o que eles são, mais outros também irão ter esse desejo também. É assim que a evolução acontece. E é assim que a expansão da consciência acontece também. Existem outros tipos de operação no princípio do ritmo, como a lei da compensação. Uma das definições ou significado do verbo compensar é contrabalançar, que é o sentido em que os hermetistas empregam o termo. É a essa lei da compensação que o Kybalion se refere quando se diz a medida da oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo compensa. Então, a lei do ritmo, ela faz um processo de compensação. Então, se você, sei lá, dá um exemplo, você vai numa festa, você curtiu, se divertiu, você está aqui, energia, o que vai acontecer com o ritmo? Ele está no positivo, ele vai oscilar. Ele vai para o negativo, aí você vai estar lá, muito cansaço, aí você vai ficar triste, você vai ficar nostálgico, vai ficar pensando na festa, aí vai remoer um pouquinho, vai se sentir meio desgastado emocionalmente, meio desgastado energeticamente, porque o pêndulo ele oscilou, você estava no estado de muita energia, uma vibração elevada, e foi para onde a vibração ela baixou muito, onde você já começou ali a ficar no estado de densidade, no estado mais de cansaço, uma certa tristeza, sabe? É aquele negócio, um prazer absurdo para depois um processo de dor ali, de tristeza, de puxa, mas será que valeu a pena? Me diverti tanto ontem, agora estou aqui. Então, isso acontece muito quando estamos inconscientes, identificados com o ego, identificados com essa identidade e não estamos conectados com o que nós somos em essência. Então, além da lei do ritmo, tem a lei da compensação, que tá tudo ligado, viu, gente? Essas leis, elas estão todas interligadas entre elas. Então, o que é a lei da compensação? Se você for muito para a direita, depois você vai muito para a esquerda, para compensar. Então, quando você está conectado com o que você é, você cria um estado de equilíbrio. Então, você nem vai muito para a direita e nem vai muito para a esquerda, porque você conhece as leis. E também porque quando você está conectado, as coisas passam por você, elas não têm mais o mesmo impacto, porque você não está mais identificado com a sua mente.
A lei da compensação é a que nos diz que o movimento numa direção determinada. A lei da compensação é a que nos diz que o movimento numa direção determinada determina o movimento na direção oposta ou para o polo oposto. No plano físico, vemos muitos exemplos desta lei. O pêndulo do relógio percorre uma certa distância da direita e depois uma certa distância igual para a esquerda. As estações se contrabalançam umas das outras da mesma forma, assim as marés. E a mesma lei se manifesta em todos os fenômenos do ritmo. Então é aquilo, né? A gente tem, ele fala das estações do ano. Então nós temos um período em que tem o verão, mas aí antes tem a primavera, aí que é uma estação mais amena, mais agradável para anunciar que vai vir um tempo mais quente, que é o verão. Aí vem o outono, que é uma estação também mais agradável, que nem é quente, mas também não é frio. Mas aí para anunciar o quê? Que vai vir uma mais frio por aí. Então, se você teve um momento que teve muito calor, você vai ter outro de muito frio. Se você teve um momento que foi mais equilibrado, foi agradável para a direita, vai ser agradável para a esquerda. É a mesma coisa as marés. Quanto mais o mar vai lá e ele se retrai, maior vai ser aquela onda que vai vir. Entende? Então é mais ou menos isso que ele está falando, que isso que é a lei da compensação. Então por isso que é importante se conectar com o que você porque aí você vai entrar no estado de equilíbrio. Não vai ter mais essas identificações, você não vai ficar à mercê do ritmo e da lei da compensação. Você vai entender essa lei, é óbvio, estamos todos sujeitos a essas leis, mas a forma como lidamos com ela é definida pelo nosso estado de consciência, conexão com o que você é, e inconsciência, conexão com o ego, conexão com a mente que fica ali acelerada com esses sentimentos. Contudo, os hermetistas sustentam que tanto o mestre como o estudante avançado são capazes de evitar a oscilação para o lado do sofrimento, graças ao processo de neutralização já mencionado. Quando alcançados ao plano superior do ego, muitas das experiências às quais se submetem os que habitam o plano inferior podem ser eludidas e evitadas. Então, aqui ele fala o seguinte: quando a nossa mente ela está conectada com o que nós somos em essência, com o nosso eu superior, com o nosso espírito, com a nossa divindade, é muito mais simples para a gente ficar nesse estado de neutralização, que é aquele estado onde transmutamos esses pensamentos, esses sentimentos, seja no estado de meditação, seja, enfim, utilizando qualquer técnica, e às vezes nem precisa utilizar nenhuma técnica, você só joga para a sua essência. E aí ela mesma já vai te responder, ela mesma já vai te ajudar a transformar aquilo. Então você não fica à mercê. Quando estamos no estado de inconsciência, nós estamos à mercê de tudo, porque estamos inconscientes, não estamos acessando a dimensão maior do que somos, que é a dimensão da espiritualidade, que é a dimensão da nossa consciência, entende? Então ele fala que quando estamos conectados com o que somos em essência, quando entendemos o que somos, nós conseguimos evitar esses planos mais densos, esses sofrimentos, sabe? Tudo que causa dor. Isso nem vem para você mais, porque a partir do momento que você se conectou, você já entende tudo. Então, como eu te disse, você já não está mais identificado com os seus pensamentos, com as experiências. Você é o observador e você é o espírito que observa. E você é o espírito que também transmuta tudo. Você não é mais o seu ego, esse conjunto de pensamentos. Então não tem mais sofrimento, entende? Não está mais à mercê. Gente, eu espero que vocês tenham aprendido sobre a lei do ritmo, tenham gostado do vídeo. Eu amei gravar para vocês, é sempre um prazer, é sempre uma alegria. E do mesmo jeito que eu ensino, eu também aprendo, porque isso vai dando insights na minha mente cada vez que eu releio um livro tão poderoso como o Caibali. E a nossa série, agora nós temos mais 2 leis para estudar, que é a lei da causalidade, que é causa e efeito, e a lei do gênero. Então vai valer muito a pena prestar atenção nos 2 próximos vídeos que virão nos próximos domingos. E eu espero vocês aqui no canal, espero que tenham gostado do vídeo, peço para dar like, peço para compartilhar. Podem fazer perguntas, vai ser um prazer responder.
E estamos juntos nesse processo de expansão da consciência, nesse processo de evolução, nesse processo de conexão com o que nós somos. E o que eu posso desejar para vocês é que o despertar da consciência de vocês seja doce, seja feliz. E é isso aí. Obrigada mais uma vez por assistir ao vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.